9h05. Record Entrevista. Vamos conversar com o presidente da AENFLO, Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, e também CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de São José, Marcos Antônio Cardoso de Souza. Bom dia, presidente. Bom dia, Damião. Bom dia aos ouvintes da Rádio Record. A AENFLO fez uma pesquisa com empresários associados. 60% deles já tiveram residência, veículo ou empresa roubada. Um clima de insegurança muito grave no município de São José. Quais outros dados dessa pesquisa o senhor destacaria como importantes, presidente? Olha, Damião, a segurança é um dos pontos aí importantes dessa pesquisa, né? Na verdade, vindo a comprovar que nós já sabemos e que nós já vivemos no dia a dia, né? O que escutamos aí dos nossos associados e da sociedade, porque é importante sempre registrar que o empresário, antes de ser empresário, é um cidadão, né? Uhum. Vive os mesmos problemas que qualquer cidadão comum, agravado pelo fato de ter a sua empresa, que em São José, grande parte da nossa vocação ainda está focada no comércio e serviços, né? Então nós temos aí inúmeros comerciantes à mercê da bandidagem, né? A exemplo da Leoberto Leal, do Cobrasol, Campinas, Forquilhas, Forquilinhas, enfim, né? Bairros que se desenvolvem ao longo dos últimos anos, ao mesmo tempo em que a violência cresce de uma forma descontrolada, né? Esse realmente tem sido um problema que tem atingido a classe empresarial de uma forma assim grave, né? Evitando até que alguns, inibindo empresários de fazerem novos investimentos, inibindo outros de vir abrir o seu negócio em São José, fazendo com que outros desistam dos seus negócios. Então é realmente grave. Um outro dado interessante, que também apenas comprovou o que nós já vimos discutindo e debatendo aí ao longo dos últimos anos, que é a falta de mão de obra qualificada, né? Uhum. A nossa pesquisa apontou aí que 71% dos entrevistados acusam a falta da mão de obra qualificada, né? No entanto, nós temos aí um índice de desemprego relativamente alto, porque são dados aí do Brasil inteiro, né? E são duas coisas que não se encontram, né? O emprego que está disponível e as pessoas que estão desempregadas. Exatamente nesse meio está a falta da qualificação, né? Então, quer dizer, existem pessoas procurando emprego, existem empregos, mas essas coisas não se encontram, né? Então, realmente, é um outro dado grave, né? E que principalmente também nos remete à educação de base, que é uma reclamação que nós percebemos nas escolas técnicas, das universidades, que os alunos já vêm de uma base ruim, né? Então acabam chegando a cursos técnicos, a cursos superiores, e não tendo uma qualidade para aproveitar esse ensino e, consequentemente, saindo para o mercado de trabalho sem o devido preparo, né? Uhum. Bom, essa é a origem social da questão, né? É um fenômeno muito grave e que acontece em São José e também em outros municípios, como Palhoça, Biguaçu e mesmo Florianópolis, né? Sim, exatamente. Há uma grande oferta de emprego em Palhoça, por exemplo, motivada pela chegada de grandes empresas ao município, mas a mão de obra local não tem preparo, né? E também não busca o preparo. E hoje as empresas estão tendo que investir maciçamente nas pessoas que contratam para torná-las produtivas, né? Te digo isso porque atuo em vários segmentos, não só como empresário, mas como consultor empresarial, e esse investimento para qualificar as pessoas advindo das próprias empresas tem crescido muito nos últimos anos também. Até porque chega determinado momento em que a empresa não tem alternativa a não ser contratar pessoas com pouca qualificação
né, mas que tenham um perfil que atenda a alguns princípios básicos, e aí sim investir nessas pessoas para que elas se qualifiquem, né? Ou seja, mais um custo diante de tantos outros que as empresas têm, principalmente a alta carga tributária, né? Então, o empresário brasileiro é considerado aí no mundo todo um herói por enfrentar essa situação toda e ainda persistir em empreender, né? Que é uma grande dificuldade no nosso país. Bom, a parte da questão social, que tipo de providência vocês adotam em relação ou solicitam em relação a esse tipo de ocorrência, ao aumento da insegurança? E também, dentro da mesma questão, se a Enfro segue participando dos conselhos de segurança do município? Olha, Damião, a Enfro e CDL São José, elas são entidades que estão presentes aí em todas as iniciativas que envolvem assuntos de interesse empresarial e também na sociedade. Comissão de Segurança da Câmara Municipal, as discussões em toda a região metropolitana no Condes, Comissão Antidrogas também em São José. Nós estamos envolvidos em todos esses temas, em todos esses debates. Nossa missão para essa nova gestão agora é buscar especificar cada bandeira, né? O que nós queremos fazer daqui para frente é evitar que se continue discutindo mais educação, mais segurança, mais saúde. Esses temas continuam? Continuam. O que nós queremos é especificar o que nós queremos na segurança, o que nós queremos na educação, o que nós queremos na saúde. É colaborar com a sociedade, colaborar com os poderes constituídos, colaborar com a classe empresarial para pontuar isso. Um exemplo que eu quero te dar, nessa pesquisa, nós estamos agrupando essa pesquisa, dados levantados pela OAB, que são dados públicos, por exemplo, do número de policiais em São José, né, que em 2006, a título de exemplo, eram 376. Agora, em 2013, são 238 e ativos realmente 192, porque essa diferença aí são policiais que estão em férias, ou licenciados, ou afastados por questões médicas, enfim. E se você colocar os administrativos, os que estão divididos em órgãos públicos, os turnos, na rua efetivamente fazendo segurança de mais de 210 mil habitantes, não vai sobrar nem 20 policiais. Então, efetivo é um ponto. Polícia na rua é uma solução definitiva para a segurança? Não. Mas hoje, a curto prazo, é sim uma exigência da sociedade, né, e uma necessidade. Polícia na rua com equipamento adequado, com inteligência policial. E a médio e longo prazo, o seu programa, eu percebo que isso é discutido já há bastante tempo, a sociedade discute isso há bastante tempo. A médio e longo prazo, segurança pública passa por saúde, passa por educação, passa por mobilidade, passa por emprego, passa por uma série de outros fatores, né, cultura. Agora, a curto prazo, é polícia na rua, não tem dúvida. A população, a classe empresarial, os comerciantes, eles clamam por isso. A sensação de insegurança hoje em São José e na região metropolitana é uma coisa tremenda, é uma coisa terrível. Então isso precisa de uma atitude urgente, né? Nós temos que sair do discurso, que é um discurso aí de décadas e que de efetivo até agora a gente não viu nada. Tá certo. Presidente da Enfro, CDL São José, Marcos Antônio Cardoso Souza, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Sempre às ordens. Um abraço a você e aos ouvintes da Rádio Record.